o discipulado é paternidade. Se você quiser anotar o texto aí, é 1 Timóteo 1:2. Que Paulo chama o Timóteo de verdadeiro filho na fé. Né? Então isso mostra que discipulado é paternidade. Tá? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Discipulado é paternidade. Esse é o segundo ponto. Paulo chama Timóteo de verdadeiro filho na fé. Então isso está mostrando que é paternidade. O que é isso? O que é discipulado? Né? O que é discipulado? É paternidade. Não é grupo de estudo bíblico. Né? Tem que ser paternidade. Agora, paternidade ela acontece no relacionamento. A reunião do grupo caseiro, se é semanal ou a cada 15 dias, enfim, ela é uma ferramenta para cooperar com o relacionamento. Mas só que esse meu relacionamento com esse meu filho na fé aqui não pode se limitar só no dia da reunião do grupo caseiro. Não pode, porque senão não é paternidade, virou grupo de estudo bíblico. Ah, mas ele não manda mensagem para mim. Manda mensagem para ele. Faz que nem Jesus, me convém jantar na sua casa hoje. Se convidou. Manda mensagem. Ah, mas ele é fechado. Não para, irmão. Manda não cerca. Se ele é fechado, ele não corresponde, ele não quer, ele tá fechado e tal, não sufoca ele demais. Não cerca ele demais, não sufoca, não pendura no pescoço dele. Calma, deixa ele respirar. Lembra que Deus tem 4 ferramentas de ensino. Primeiro é pela Bíblia. Se ele não aprende pela Bíblia, Deus vai mandar o Espírito Santo lá falar com ele. Se ele menosprezar o Espírito Santo, Deus vai usar você para mandar uma mensaginha para ele. Se ele desprezar a sua mensaginha, Deus vai usar um 4º instrumento que é um pouco mais radical. Chamada dor. Entende? Então, você manda a mensaginha lá pro discípulo, ele não quer, ele desprezou ou ele deu um Pelé em você. Ele driblou você. Deixa Deus botar o dedo na moleira dele. Mais cedo ou mais tarde, Deus bota o dedo na moleira. Vai doer. Vai doer bastante. A hora que doer, você tá aqui de braços abertos. Você não vai jogar na cara dele. Tá vendo? Eu avisei. Não faça isso. Não se vingue. A hora que Deus botar o dedo na moleira dele e doer, a hora que ele tombar, bater a boca, quebrar o dente, ele vai vir. A hora que ele vir, você abraça, traz pra perto. Ama. Traz ele aqui, dá um colinho. Tal. Quando Pedro estava afundando na fé, quando andando por cima das águas, Jesus não apontou o dedo e repreendeu a fé dele. Ele estendeu a mão, puxou Pedro para cima, trouxe ele para o peito dele aqui. Depois ele falou assim, homem de pequena fé. Mas a hora que ele já estava aqui, ó. Então primeiro estende a mão e traz para perto. Depois põe o dedo no nariz. Aí a equação fica completa. Não inverta as variáveis. Porque a ordem dos fatores aqui altera o viaduto. Né? Então, aí discipulado é paternidade. Então esse vínculo ele tem que funcionar. Esse relacionamento tem que acontecer. Nem que ter que pegar ele pela comida que ele gosta. Né? Convida ele para o churrasco e ali você, o fundi, né? E ali em volta do fundi você vai trabalhando ele. Tá? Agora, olha só, para você, discipulador. O discipulado ele não é orientado pelos benefícios, ele é orientado pelo propósito. Então, nem pare para fazer a equação quais os benefícios que você está tendo, discipulando, deixando de fazer as suas coisas para se dedicar a esse ingrato. Se só essas variáveis estiver na sua equação, a sua equação está pela metade. Está faltando variável aí nessa equação. Porque esse discipulado, esse serviço que você está prestando para essa pessoa, não é orientado pelos benefícios que você tem. É orientado pelo propósito.
É orientado pelo propósito. Como assim, Márcio, orientado pelo propósito? Gente, olha só, uma vida com propósito é uma vida cheia de significado. Por quê? Porque é uma vida de serviço ao próximo. Quando você serve o propósito de Deus em favor dos homens, a tua vida ganha significado, a tua vida ganha sentido. Você entende? A nossa vida só tem sentido se for para dar sabor na vida dos outros. Viver para si mesmo, esse egocentrismo, ele é uma autossabotagem, vai te adoecer. Em 2019 eu fui para os Estados Unidos e eu vi um monte de americano que vive para si mesmo. Eles têm tudo do bom e do melhor, os melhores parques, a melhor moeda, os melhores celulares, a melhor tecnologia, os melhores carros. Só que dentro dessa equação deles, não existe o próximo. Só existe o bem-estar deles. E aí você vai lá, tem um monte de americano depressivo, obeso, com síndromes, crise de identidade. Por quê? Porque na equação deles não existe o serviço ao próximo. Quando você serve o próximo, a sua vida ganha significado. Você entende? Se no teu propósito de vida as pessoas não ganharem, não é um propósito que você tem, é egoísmo. Davi venceu Golias, mas toda a nação de Israel ganhou com isso. Entende? As pessoas precisam ganhar com as tuas vitórias. As pessoas precisam vencer também com as tuas conquistas. As tuas conquistas, as tuas superações também precisam beneficiar as pessoas. Nós não podemos ganhar sozinhos. Nós não podemos ser salvos sozinhos. Entende? Então, esse discipulado, ele não é orientado pelos benefícios, ele é orientado pelo propósito. O propósito de servir o próximo. Eu estou me entregando para uma pessoa que não vai nem sequer, muitas vezes, falar um obrigado. Mas eu estou totalmente resolvido com isso. Entende? Então, o discipulado é orientado pelo propósito. Outra coisa importante que eu considero muito relevante na vida de um discipulador. O discipulador desenvolver maestria em alguma área, em algum tema, em algum dom, em algum assunto. Desenvolver maestria. Você sabe o que é um discípulo pato? Para eu explicar melhor o que é desenvolver maestria. O que é um discípulo pato? É aquele discípulo assim, ó. O pato, ele sabe nadar? Sabe, não sabe? Mas ele nada como um peixe? Não. O pato, ele sabe cantar? Ele sabe. Ele solta uns quen lá, não solta? Mas ele canta como um canarinho? Não. O pato sabe voar? Ele bate umas asas lá assim, né, meio desengonçado lá e tal. Mas ele voa como uma águia? Não. Esse é um discípulo pato. Sabe de tudo um pouco, mas ele não desenvolveu maestria em nada. Entende? Na minha opinião, o discipulador, ele precisa desenvolver maestria em algum dom, em algum assunto, em algum ministério, em algum tema. Ele precisa desenvolver maestria em alguma área. Seja na docente, a pastoral, a evangelística, a profética. Alguma área, você, discipulador, precisa desenvolver maestria. Porque isso vai mexer com o discípulo que está ali sendo servido por você. Porque ele vai olhar você e ele vai ver em você o próximo nível dele. E isso provoca ele a avançar, a desenvolver e sair da zona de conforto. Entende? Quando a gente não consegue visualizar, cheirar o próximo nível, a gente não sai do lugar, a gente acomoda.
com aquilo que tem. Entende? Então, por exemplo, assim, ó, eu lembro uma vez que eu aprendi a tocar uma música no violão. E aí eu falei, cara, que top, vou arrebentar, cara. Aprendi uma música. E aí eu já tava achando que eu tava pronto, né, pra ministrar louvor. Aí eu fui lá, a primeira vez que eu fui tentar ministrar louvor num grupo de 9 pessoas sentado dentro de uma casa. Foi um desastre, cara. Ninguém gostou, eu esqueci a letra, eu fiquei nervoso, eu transpirei em cima do violão, eu errei as notas, ninguém gostou, cara. Aí eu tinha agora aquele parâmetro de... Eu não gosto de usar essa palavra, mas eu não encontro outra. Performance. Eu tinha um parâmetro da minha performance ministrando louvor. Aí eu fui ver o Dani ministrando louvor. Falei, meu Deus do céu! Que mequetrefe que eu sou. Eu desaleluiei. Só que aquele próximo nível que eu vi no Dani me provocou a sair da minha zona de conforto e superar as minhas limitações. Você entende? É por isso que eu digo que, na minha opinião, o discipulador ele precisa ter maestria em alguma área. Por quê? Para que você seja referência do próximo nível para o discípulo. Para ele não ficar sentado em cima da sua zona de conforto e das suas limitações. Porque a gente nunca sai da zona de conforto, a gente nunca faz nenhum esforço a mais para superar essa limitação se a gente não sente o cheiro do próximo nível, se a gente não flerta com o próximo nível. E se você, discipulador, desenvolveu maestria em alguma área, aquele discípulo vai enxergar naquela área o próximo nível dele. Isso vai provocar ele a sair dessa zona de conforto. E os discípulos precisam ser provocados a isso. É por isso que na minha opinião, o discipulador tem que desenvolver maestria em alguma área. Em algum assunto da Bíblia, de cura da alma, se especializa em a cura da alma, então, irmão, debruça em cima desse negócio, desossa o assunto, em dons e ministérios, em pastoreio, evangelismo, cura, sei lá, desenvolva maestria em alguma área. Amém? Mais um ponto aqui nessa paternidade, dentro dessa de discipulado que é paternidade. É importante o discipulador passar a essência e não a estrutura. Isso é muito importante. Sabe por quê? Uma coisa que eu comecei a perceber um pouco lá. A minha sexta, sétima geração lá, a essência não chegava nele. Na minha sexta, sétima geração. O que chegava nele era a estrutura. Então ele ia pregar lá para alguém, ele falava assim, não, namorar não pode não. Ah, por que não tem nome? Não, porque o Dani não deixa pôr nome na igreja. O Márcio não deixa pôr nome na igreja, por isso que não pode. Então o que ele estava fazendo? Ele estava passando a estrutura e não a essência. Não, peraí, não é bem assim que não pode namorar. Vamos ver na Bíblia? Não é que assim que o Márcio não deixa pôr nome na igreja. Acontece que a natureza original da igreja não tem nome próprio. A única distinção que a Bíblia faz de igreja é geográfica. A igreja que estava em Jerusalém, a igreja que estava em Antioquia, a igreja que estava em Corinto. Então, o que a gente precisa cuidar nessa comunicação das gerações? Passar a essência e não a estrutura. Porque daqui a pouco a sexta, sétima, décima geração de discipulador, de discípulo lá, ele está passando a estrutura e não a essência. Então, nós como líder de grupo caseiro precisamos fazer alguma coisa para garantir que a essência está chegando lá na última geração lá. Isso precisa estar no nosso radar.
Amém? Outro ponto. De uma maneira, como é que eu vou dizer aqui, ó? De uma maneira equilibrada, o discipulador precisa ser uma pessoa. Olha só o que eu vou falar aqui. Que faz o discípulo se sentir desconfortável com as suas fraquezas. Por quê? Porque se você for um discipulador que respeita demais as limitações do discípulo, ele vai criar afetos com os seus pecados e limites. Vai virar os bichinhos de estimação dele. Aí vira uma teologia que favorece o pecador e desmerece aqueles que estão lutando pela santidade. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que nós temos que ser profeta que arranca a cabeça. As ovelhas não precisam de profeta que arranca a cabeça, precisam de pastores. E outra variável que entra aqui dentro dessa equação, esse pastoreio, ele precisa ser uma função que faz os discípulos se sentirem não acusados, mas desconfortáveis com as suas fraquezas. Porque senão eles nunca vão sair do lugar. Eles vão sentar em cima da zona de conforto deles e vão ficar ali na sombra e água fresca, vestir o pijama e ir pra galera. Aí sabe o que acontece com o discípulo? Ele entra no pelo menos. Você já viu aquela pessoa que entra no pelo menos? É assim, ó. Cara, minha vida, ela tá um desastre. Eu não consigo viver em santidade, eu tô cheio de dívida, eu não prego o evangelho pra ninguém, eu não faço nenhum discípulo, eu tô cheio de ódio no coração, mas pelo menos eu tenho um chocolate. Ah, minha vida como discípulo tá todinha desordenada, mas pelo menos eu tenho um Netflix. Aí o discípulo entra no pelo menos. Aí ele senta em cima do pelo menos e fica ali, comendo chocolate e assistindo Netflix. Você entende? Então o discipulado, ele precisa ser uma paternidade que faz o discípulo se sentir não acusado, mas desconfortável pelo menos. Olha o pelo menos aí de novo. No mínimo, se sentir desconfortável com as suas fraquezas. Porque senão, se a gente respeita demais os limites do discípulo, ele vai criar afetos e romance com os seus limites e fraquezas. Quem vai gerar um conflito? Você entende? O silêncio é falta de amor. Se você se importa, você briga, você luta, você gera conflito. A falta de amor silencia o desconforto do confronto. Se eu me importo, eu vou tocar trombeta, eu vou fazer barulho. Vai falar pro Lutero que a reforma foi falta de amor. Não foi, ele lutou pela santidade da igreja, ele teve que gerar conflito. Não dava para ter diplomacia no meio da guerra. Entende? Então, essa paternidade, ela precisa empurrar o discípulo para a maturidade. Senão ele vai ser um discípulo Peter Pan. Sabe o que é um discípulo Peter Pan? Lembra do Peter Pan? Lembra desse desenho? Qual que era o problema do Peter Pan? O problema dele é que ele era apenas um menino. Esse é o problema do Peter Pan, ele é apenas um menino. E para ele não enfrentar as dificuldades e os desafios da vida adulta, o que ele fazia? Ele criou um universo paralelo chamado Terra do Nunca, onde ele podia ser criança para sempre, com as outras criancinhas amiguinhos chupando pirulito. Aí ele não precisa enfrentar as dificuldades da vida adulta. Os nossos discípulos não podem ir para a Terra do Nunca.
Tinha até uma música do Metallica que falava isso, né? Aquele miserável daquele James lá, queria levar a gente pra Terra do Nunca, né? Ele ficava falando, pega na minha mão, vamos pra Terra do Nunca. Aqui pra você. Vai você, James, pra Terra do Nunca. Eu não vou. Eu vou enfrentar as dificuldades da vida adulta. Porque eu não sou Peter Pan. Então os nossos discípulos não podem ser Peter Pan. Eles precisam desenvolver essa fibra e essa substância que dá a eles estrutura e capacidade para enfrentar a dor, o sofrimento, o esforço, os limites, as fraquezas. Eu não estou dizendo que a gente tem que colocar um peso de culpa porque amanhã eles não resolveram. Olha aqui, eu estou falando de um ideal. Até chegar nesse ideal tem um processo, um caminho. Vamos desenvolver, vamos empurrá-los, vamos avançar até esse ideal. Tá? Então, nós, pais na fé, precisamos fazer com que eles se sintam não culpados, mas desconfortáveis com suas fraquezas, para que eles não criem romances com os seus limites. Então, para isso, a gente não pode respeitar demais as fraquezas deles. Amém? Glória a Deus. Ainda dentro do discipulado e paternidade, em Atos capítulo 20, versículo 20 e versículo 31, fala de 3 âmbitos, e aí que eu vou entrar ali no individual, os 3 âmbitos do discipulado. Atos capítulo 20, versículo 20 e versículo 31. Gente, tá cansativo, não? Não? Dá para avançar um pouco? São 9h35. Os 3 âmbitos do discipulado. Está em Atos capítulo 20, versículo 20 e versículo 21. Então eu vou citar eles aqui para a gente ganhar tempo. Quais são os 3 âmbitos do discipulado que Paulo fala nesse texto aí? Publicamente, de casa em casa e a cada um. Então eu como discipulador ou como presbítero, eu preciso funcionar nos 3 âmbitos, senão a equação fica incompleta. Se eu só tenho a reunião pública, o culto de domingo, essa equação está incompleta, está faltando de casa em casa e está faltando a cada um. Então a igreja ela precisa funcionar nos 3 âmbitos, publicamente, de casa em casa e a cada um. Amém? Amém. Quais são os 3 âmbitos? Vamos ver. Publicamente, de casa em casa, cada um. Maravilha. Então, por exemplo, nós temos a reunião pública lá de domingo, estamos funcionando publicamente. Aí nós temos a reunião do grupo caseiro, estamos funcionando no 2º âmbito, de casa em casa. Só que aí, o discipulado ele também precisa do 1 a 1, do individual. Então, se eu conheço o estado das minhas ovelhas, o meu coração está sobre o meu rebanho, do meu grupo caseiro ali, que está toda semana comigo, enfim. Eu sei quem que está precisando do 1 a 1. Eu sei. Se eu coloco o meu coração sobre o rebanho, eu sei. Então o que eu vou fazer? Vou mandar uma mensaginha. Vamos tomar um café? Tal dia? E aos poucos... Ah, mas ele é fechado. Aos poucos você vai conquistando esse espaço. Aí ele nunca aceita. Anota o aniversário dele. No aniversário dele, você já chega chegando na casa dele, compra o meu livro e já dá de aniversário para ele. E você já chega chegando, já dá o presente de aniversário, ora, abençoa. Aí você não corrigiu, você não... nada. Você só orou, abençoou e deu um presente. Na semana seguinte, você manda uma mensagem de áudio no WhatsApp dele, para o timbre da sua voz marcar presença na consciência dele. Pô, meu irmão, ó, tô aqui mandando uma mensagem para que Deus abençoe teu dia, tua semana, tô orando por você, qualquer coisa eu tô aqui. Não cobrou, não exigiu, não confrontou, só abençoou. Aí ele, amém, glória a Deus. E não falou nada. Na semana seguinte você manda outra, num outro dia, manda agora na quarta.
Ô, meu irmão, eu tô mandando uma mensagem aqui para abençoar a tua vida, tal, lembrei de você essa semana, você é muito importante para mim, pá. Na semana seguinte você manda já na sexta. E assim você vai. E deixa Deus usar o instrumento dele lá, o dedo na moleira. Vai chegar um momento que você vai mandar essa mensagem bem no dia que Deus botou o dedo na moleira dele. Ele vai falar, cara, que foi muito de Deus você ter ligado para mim hoje. Eu tô precisando que alguém ore por mim. Aí você tá lá pronto. E assim você vai conquistando. Aí você já entrou na casa dele. Aí daqui 15 dias você marca de novo. Ô, lembra daquele nosso café? Vamos. Agora ele já vai aceitar. Aí ele vai falar assim, vamos. Aí você vai, toma um café, dá risada, conversa, abençoa. Não cobra, não exige. Não confronta porque ele não foi na reunião domingo. Só tá ali, abençoa, tal, não sei o quê. Daqui 15. Aí, antes de ir embora, você vira e fala assim pra ele. Tem alguma coisa que eu posso orar por você, que eu posso auxiliar em alguma coisa? Ele fala, não, tá tudo bem. Maravilha, então, tá tudo bem. Se ele falou, tá falado. Nós vamos acreditar no que ele falou, tá falado. Daqui 15 dias você manda a mensagem e faz que nem Jesus, me convém jantar na sua casa de novo. Aí você vai. Ora, abençoa, dá risada, fala do futebol, do time dele que ganhou, papapá, assuntos aleatórios. No final, antes de ir embora, você fala de novo, tem alguma coisa que eu posso orar, que eu abençoar a tua vida, alguma coisa que eu possa auxiliar, tá tudo bem? Aí ele fala, ele não vai falar do ponto que tá doendo, ele fala assim, um cara me fechou no trânsito hoje, eu fiquei meio sem paciência. Tá bom, vamos orar. Você entra na área que ele abriu para você. Aí você ora e abençoa aquela que ele abriu. Daqui 15 dias você se convida de novo e toca em outra área, bate na porta, vê se ele abre. Se ele não abrir, bate em outra. Aí ele abriu essa, opa, já abriu 2 áreas. Top! Vamos conquistando o território. O discipulador é territorialista. Vai conquistando o território. E assim a gente vai entrando nessa paternidade no 1 a 1. Amém? Respondi? A minha? É. Eu entrei no 1 a 1 agora. O ponto que eu ia só levantar era só a questão do ensino que eu estava falando do discípulo no grupo caseiro. E o questionamento é a questão de você ter o ensino. Esse ensino que você está falando é no individual ou no grupo caseiro? No grupo caseiro é melhor ensinar ali com todos ali, né? Mas se de repente ele caiu de paraquedas e pegou o bonde andando, porque se converteu semana passada e você tá lá no Dons e Ministérios, você pode muito bem propor a ele para fazer um individual com ele toda semana, para pelo menos passar os primeiros ali, os fundamentais, né? Para ele não ficar tão perdido ali no grupo caseiro, né? Eu acho algo que é bem fundamental assim do ensino se passa no grupo caseiro, mas todo o ensino ele precisa ser levado à prática, e essa prática ela vai no 1 a 1. Você reforça algo que você passou num grupo caseiro e leva para o individual agora numa prática. A gente vai praticar agora o que foi ensinado, relembra o que foi passado, se tem dúvida, mas no individual. Né? A aplicação desses pormenores assim, é bom vocês, né, buscar o Juan e ver qual é a melhor aqui, conforme as características específicas aqui da localidade, né? Eu estou tentando botar assim um cimento aqui no nosso pé e dar alguns exemplos práticos do dia a dia para ficar bem aplicável esse cimento, né? Mas no desenvolvimento, no andar da carruagem, né, algumas coisas mudam, né, a igreja é como uma árvore, né, o galho de repente ele vira para cá, você precisa acompanhar, daqui a pouco nasce e vira para lá, você acompanha também, né, mas a raiz está lá firme, a gente vai indo, né, aí muitos desses pormenores de repente vocês se conversam para ver a melhor aplicação, né, mas uma coisa muito interessante que o Juan estava falando aqui, que uma vez eu estava ministrando num retiro no Peru e um irmão da Argentina falou isso pra mim, eu nunca mais esqueci, marcou minha vida pra sempre. Ele falou assim, Márcio, no discipulado, a gente tem que funcionar em 3 palavras.
comunicar, aplicar e corrigir. Aí ele falou assim, só porque você comunica a palavra de Deus para o discípulo, não é nenhuma garantia que ele vai aplicar isso na sua vida. Então você comunica lá para o discípulo, por exemplo, teve um caso lá assim que foi interessante. Eu transmiti lá um ensino sobre princípio de autoridade e submissão, todas as esferas onde tem princípio de autoridade e submissão, na cidade, no trabalho, na escola, na casa, na igreja e tal. Aí eu falei assim, e aí irmão, vocês entenderam? Entendemos. E aí, o que vocês entenderam? Não, que isso. Aí veio aquela falsa sensação, cara, tá garantido, os irmãos nunca mais vão pecar nesse assunto, nunca mais vão precisar falar sobre isso. Agora eles entraram no trilho e vai que nem um trem, vai sozinho, top, maravilha, que trabalho bem feito que eu fiz. Aquela falsa sensação de trabalho bem feito. Aí, um discípulo do grupo caseiro veio em casa pra gente ir numa outra reunião numa outra cidade. E aí era um discípulo novo, né? Então eu dou uma escaneada nele, né? Eu vou falando, olha que legal aquele açaí novo que abriu ali, dirigindo aqui ele do lado. É, legal mesmo, né? Tal, que beleza, que top. Valeu, obrigado. Aí eu falo, o açaí ali top que abriu ali, né? Massa e tal, e não sei o que, legal, tal. E a comunhão com Deus, como é que vai? Aí ele vai bem, aí eu, legal, a comunhão com Deus tá bem. Você viu aquele ali, cinema novo que abriu aqui, ó, você já foi? Não fui. Ele aqui do lado, eu aqui. Não, nunca fui nesse. Você viu que vai sair o filme dos Vingadores? É da hora, que tal, não sei o que, não sei o que. Então, e sobre o princípio de autoridade e submissão, como é que tá? Quê? Aí ele fez silêncio e fez assim. Aí eu, tá ali o nó. Então você dá aquela escaneada, entre as linhas você faz umas perguntas chaves, né? Você fala do açaí e pergunta comunhão com Deus. Fala do cinema, dos Vingadores, do Tony Stark, e depois pergunta alguma coisa da palavra que você ensinou outro dia. E aí, se ele abaixar a cabeça e guardar silêncio, tem coisa aí. Aí eu falei assim, o que aconteceu, negão? Cara, minha chefe lá fez isso, e eu bati boca com ela. Eu falei, então comunicar não é nenhuma garantia que ele vai aplicar. Aí a gente foi pra reunião, voltou, chegou em casa, falei, vamos tomar um cappuccino aí antes da gente ir embora. Aí a gente foi tomar um cappuccinozinho, aí a gente toquei no assunto lá, mas cara, né, o que foi, não sei o quê. Aí eu ajudei ele a aplicar aquilo na vida. Mas cara, quando o seu chefe falar para você fazer um serviço fora do seu horário, que já deu o horário, você entrega aquele teu algo a mais, como para o Senhor. Né? Para você servir, se você entrega bastante, você vai receber bastante. A lei da semeadura e da colheita. Entrega, agrega bastante para você receber também. Né, e tal, ele, puxa, verdade, cara, faz sentido mesmo, é que eu queria ir embora e tal, não sei o que, eu falei, então, tá vendo? Então eu ajudo a trazer aquele ensino que eu trouxe, a aplicar na vida dele na prática, só que só porque eu trouxe a aplicação prática no dia a dia, não significa que ele vai entrar como o trem na linha do trem e vai andar e nunca mais vai precisar ser observado, checado, né? De tempo em tempo a gente checa, né, alguma coisa. Por exemplo, tem um discípulo lá que está comigo desde o começo. Eu já transmiti para ele todo o conselho de Deus. Não tem mais o que eu ensinar. Só que o vínculo, por causa disso, não acaba. Então eu continuo indo lá, perguntando como é que tá e tal. Eu não vou lá para transmitir o ensino. Eu vou para dar uma manutenção no vínculo. Né, ouvir e tal. De repente, naquilo que eu observei, olha, eu notei que você poderia melhorar nisso. Poderia fazer um pouco mais de esforço, na minha opinião. O que você acha? Você não acha isso também? Porque ele não vai oferecer resistência, já é maduro, já transmiti todo o ensino. Ele não vai mais oferecer resistência a esse tipo de coisa, né? Então a gente vai no comunicar, aplicar e corrigir.